Deixa eu só ver se a Kátia me deu ok. Sim. Então vamos lá. Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos. Queria estar aí com vocês, não vai ser possível, mas vamos tentar fazer da melhor forma aqui pelo online, né? Então, a minha introdução vai ser sobre a saúde mental na atenção primária à saúde, e vocês vão ver junto comigo agora que é uma coisa que a gente já cuida, a gente só vai sistematizar um pouquinho esse conhecimento. Hoje eu estou aqui representando a residência de Medicina de Família e Comunidade. Para quem não sabe, a nossa Secretaria Municipal de Saúde tem um programa de residência médica, que nada mais é do que uma pós-graduação com treinamento em serviço, que acontece em algumas unidades básicas de saúde de Londrina, e são médicos que resolveram em se especializar em atenção primária e resolveram cuidar de pessoas, né? Independente de sexo, doença, qual tipo de problema de saúde essas pessoas têm. E esse pessoal da residência preparou um material que nós chamamos eles de linha guia de saúde mental, que todos vocês vão ter acesso, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa linha guia hoje aqui, nesse momento. Então, vamos lá. Para começar a conversa, eu trouxe para vocês algumas reflexões sobre a saúde mental. Então, para começar, eu trouxe o Bispo do Rosário, que é um artista plástico brasileiro, lá do Nordeste. Ele era considerado louco, né? As pessoas não falavam muito do diagnóstico dele, mas ele tinha esse rótulo de louco. E sendo louco, ele conseguiu produzir muita coisa maravilhosa, assim. Então, ele era um artista plástico muito reconhecido. E ele tinha essa frase, né? Os loucos são como beija-flores, nunca pousam, ficam sempre a 2 metros do chão. E estar sempre a 2 metros do chão, não sei se me parece uma coisa tão ruim. Dá alguma coisa de sensação boa, né? E na cabeça dele, essa coisa de ficar a 2 metros do chão traz uma certa leveza, né? Então, talvez se ele não tivesse essa condição de saúde mental, que hoje a gente entende que provavelmente seja uma esquizofrenia, ele não teria produzido tantas coisas belas. Uma outra reflexão é sobre a Nise da Silveira. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Ela é uma psiquiatra dos anos 30, dos anos 40, por aí. Ela se formou numa turma com 127 homens, ela era a única mulher, e ela foi para esse lado da psiquiatria em uma época em que a psiquiatria se resumia muito a manicômios e a eletrochoque, tratamentos desse tipo, né? Então, quem tinha alguma condição de saúde mental era isolado da sociedade e ficava recluso. E ela propôs um novo tipo de tratamento, né? Ela, junto com várias equipes, começaram a estudar mais a terapia ocupacional, a interface da arte com a saúde mental, da arte enquanto pintura, escultura, teatro. Também teve uma participação de animais na reabilitação de pessoas com condições de saúde mental, e ela revolucionou toda uma época, né? Em que a psiquiatria era tão estigmatizada. Se ainda é hoje, imagine nos anos 30, nos anos 40, né? E ela falava que o profissional tem que decifrar essa linguagem simbólica que a arte proporciona, né? E com as obras que ela conseguiu, ela fez diversas exposições em museus, em oficinas, enfim, com coisas muito belas produzidas pelos pacientes que ela acompanhava. E, por último, nessa parte mais cultural, eu quis trazer essa obra do Machado de Assis, né, um escritor brasileiro, uma obra muito famosa, está entre os clássicos aí da literatura brasileira, que é O Alienista. É um livro bem curtinho, ele tem 20, 30 páginas, e ele conta a história de um psiquiatra, que é o Dr. Simão Bacamarte, e o grande objetivo da vida dele era estabelecer a fronteira entre a razão e a loucura. E aí ele começa, na cidade dele, entrevistar as pessoas. E aí, quem ele considerava louco, ele internava na Casa Verde, que era como se fosse um manicômio mesmo. E ele começou a internar as pessoas que ele foi considerando loucos, né? E chegou um momento que ele internou a cidade inteira. E aí ele começou a pensar:
Será que a cidade inteira tá louca mesmo? Ou será que o louco sou eu? Tentando buscar essa fronteira entre a razão e a loucura. E aí ele fala assim: o trabalho da minha vida é o estudo da mente humana, mas agora parece que a minha própria mente me engana. E ele se interna no final do livro, assim, ele se interna. Então, quem não leu, já dei vários spoilers, mas é um livro curto e legal para a gente ver que essa fronteira entre a razão e a loucura talvez não se justifique muito. E que se a gente for pesquisar bem, todos nós temos alguma coisinha aí de saúde mental para ser trabalhada. Então, isso é o que eu escolhi trazer assim da parte cultural sobre a saúde mental. Seguindo um pouquinho, a OMS, né, a nossa Organização Mundial da Saúde, ela tem um conceito de saúde mental que a primeira vez que eu li esse conceito, eu realmente não imaginava que seria isso. Mas acho que é legal para a gente pensar e abrir a nossa reflexão sobre o que é essa tal dessa saúde mental, né? Então, o que a OMS nos traz? Que a saúde mental refere-se a um bem-estar, no qual o indivíduo consegue desenvolver habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar a sua contribuição para a sua comunidade. Então, em nenhum momento a OMS coloca aqui quem toma remédio e quem não toma remédio, quem vai no psicólogo, quem não vai no psicólogo, quem acompanha no CAPS, né? Não fala de doença. Essa definição nos traz muito mais sobre funcionalidade. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para lembrar que nós, né, somos pessoas complexas, né? Cada um de nós é um universo. E para formar as coisas que nós somos, que nós sentimos, que nós pensamos, existem várias esferas que se compõem para formar quem somos. Então, existe a esfera física, que diz respeito a grande parte daquilo que nós fazemos ali no posto de saúde. Então, o que tem nessa esfera física? Os nossos exames, os remédios que nós tomamos, como que está nosso corpo, se nós estamos fazendo atividade física, como é que a nossa saúde está, nossa saúde física, né, anda. Mas ela não está sozinha, e nem de longe ela é mais importante que as outras. As 4 esferas, elas têm que estar em equilíbrio para a gente ter uma vida tranquila. E quais são as outras esferas? Nós também temos a nossa esfera emocional, que diz respeito às nossas preocupações, nossas tristezas, nossas incertezas, os medos. E se a gente não considerar essa esfera emocional, pode ser que o cuidado ele não fique completo. Além da esfera emocional, nós temos a nossa esfera social. O que entra na esfera social? O nosso trabalho, a nossa família, a nossa habitação, a nossa renda. Então, se alguém tem que trabalhar 3 empregos para conseguir mais ou menos sustentar uma família de 10 pessoas que mora numa casa de 30 metros quadrados, 40 metros quadrados, cheio de mofo e cheio de conflito familiar, e no trabalho está sofrendo assédio de alguma forma, enfim. Então, como é que uma pessoa que está com uma esfera social tão sofrida vai ter uma saúde plena? Não dá também, né? Então, a esfera social ela tem que ser considerada quando a gente fala do cuidado das pessoas. E a esfera espiritual é a quarta dessas 4 aí que a gente trouxe para apresentar para vocês. E do ponto de vista espiritual, tem a ver com o que é sagrado para cada um de nós, o que dá sentido e significado para a nossa vida. Pode ter a ver com religiosidade? Pode, mas não necessariamente. Mesmo pessoas que não têm religião, elas têm alguma conexão com algo que seja sagrado, algo que seja algum propósito de vida para elas mesmas. Então, isso também importa quando a gente fala sobre cuidado de pessoas. E na atenção básica, nós temos essa condição de conhecer as pessoas para além das doenças delas. Então, não vai ser só o diabetes físico. A gente vai conhecer o contexto, vai conhecer o contexto social, familiar, comunitário dessa pessoa, e pode ser que fique um pouquinho mais fácil, né, da gente cuidar dessa pessoa. Então, tá bom. Vamos seguir. Na atenção primária, nós recebemos as pessoas em diversos momentos da doença. Então, em alguns momentos, nós vamos receber pessoas
que tem alguns sintomas aleatórios que não fecham critério para nada. Ou então nós vamos receber alguém que já teve um diagnóstico e nós vamos precisar instituir um tratamento, um plano de cuidado para essa pessoa. E pode ser que a gente atenda ela numa fase de reabilitação, que ela já sofreu alguma consequência de alguma doença e nós vamos estar lá para dar apoio, para reabilitar essa pessoa. Então, nós temos que estar treinados para lidar com essa incerteza, né? A gente não sabe em que momento a pessoa vai chegar. Ela não vai vir com um cartãozinho escrito certinho tudo que ela tem, os sintomas separados por doenças. A gente vai ter que pegar aquela história que aquela pessoa te traz e a gente vai ter que destrinchar aquilo para poder proporcionar cuidado para as pessoas, né? E a gente cuida dessas pessoas ao longo da vida delas. Em geral, nós, na atenção básica, a gente não dá alta para ninguém. Vocês concordam comigo? Assim, eu já tratei sua pressão alta, então você nunca mais precisa voltar, beleza? Não é assim, né? A gente vai acompanhar essa pessoa, vai fazer medidas preventivas, vai cuidar de outras coisas que venham a aparecer, mesmo que demore anos. Quando que a gente dá alta? Alguém pode falar, quando alguém morre, de repente a gente dá alta para a pessoa. Em partes, porque a família continua com a gente, né? Então a gente continua lidando com aquela pessoa de forma indireta, cuidando do luto daquela família, cuidando de outros aspectos, né, familiares. Ou então o máximo que pode acontecer é a pessoa mudar de território, e aí a gente transfere o cuidado de uma equipe de estratégia da família para outra. Mas, via de regra, a gente não dá alta, né? Não é que nem um ambulatório, por exemplo, de uma gestação de alto risco. Acabou a gestação de alto risco, ou já consegui controlar, volta para a UBS. Volta sempre para nós, né? Então, a gente não dá alta para as pessoas. Então, esse nosso raciocínio, ele tem que estar sempre levando isso em consideração. E toda vez que a gente encaminha alguém, a pessoa continua sendo nossa, né? Então, mesmo que ela tenha uma condição de saúde mental mais grave, digamos assim, ela vai ser acompanhada no CAPS, mas ela não deixa de ser nossa, a família dela não deixa de ser nossa, e sempre que ela voltar, ela volta para nós. Quando a gente pensa em saúde mental, às vezes a gente fala, nossa, mas isso é coisa de psiquiatra e de psicólogo, né? Eu não vou conseguir abordar essas questões de saúde mental. Mas, na verdade, tem alguns tópicos que são importantes, muito importantes na saúde mental, e que a gente pode trabalhar esses tópicos em qualquer encontro que a gente tenha com as pessoas. E do que eu estou falando de encontro? Pode ser um acolhimento de uma pessoa que veio ali fazer uma avaliação, pode ser uma conversa com a CS, pode ser uma visita domiciliar, pode ser uma consulta médica, uma consulta de algum profissional do NASF, uma consulta de enfermagem. Então, qualquer momento em que você, profissional da atenção básica, se encontre com um usuário, tá acontecendo um encontro ali. E o encontro, ele só existe quando as duas pessoas se afetam. Então, diante de uma pessoa, eu estou me afetando por ela e ela está se afetando por mim. E quando a gente fala de saúde mental, tem algumas coisas importantes para a gente destrinchar nesse encontro, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, coisas importantes para a gente conversar. Como é que vai ser o sono? Tem gente que dorme demais, de repente, para fugir da realidade. Tem gente que não consegue dormir, porque está com tanta preocupação, tanta coisa na cabeça, que a insônia vem. Então, isso é uma coisa importante para a gente perguntar. Como é que estão essas relações familiares, relações do trabalho? Isso interfere diretamente na nossa saúde mental. Quando tem alguém da nossa casa, do nosso emprego, doente ou nos fazendo mal, a gente fica mal também. Como é que está a sua alimentação? Você está se cuidando? Você está se sabotando? Só comendo coisa errada? Não comendo nas horas certas? Ou comendo demais? Então, isso também faz parte da saúde mental. Como é que anda a sua motivação para acordar, para trabalhar, para cuidar dos seus, para fazer as coisas do seu dia a dia? Como é que está essa motivação? Será que as finanças importam? Será que a renda da sua família vai interferir na sua paz de espírito, na sua saúde mental? Com certeza, né? Isso faz muito parte. Não é só o assistente social que tem que saber como é que está a parte financeira. Nós, profissionais de saúde, também precisamos, né? A pessoa está muito eufórica, ou então a pessoa perdeu o prazer em tudo. Antes ela gostava, sei lá, de fazer crochê, de ver TV, e agora nada mais faz sentido para ela.
Então, são coisas importantes para a gente pesquisar. E além desses tópicos, né, tem alguns objetivos. Então, o que a gente precisa ter de objetivo nesses encontros? Aquele espaço que você tem com a pessoa pode ser 15 minutos, pode ser 20 minutos que você tenha com ela, mas que você consiga fazer com que ela pense e reflita sobre a realidade de vida dela, sobre o que ela está passando, sobre o que está interferindo na saúde dela. Para isso, a gente precisa ter empatia, precisa ter uma boa comunicação, saber ouvir. Então, realmente, aqueles 15 minutos que você está com ela, fica lá. Não fica olhando no relógio, não fica olhando no celular, não fica, né, coçando o nariz, sei lá. Esteja naquele encontro. Pode ser essencial para a pessoa a sua presença plena ali naquele momento. Nós precisamos escutar o que ela tem a dizer e legitimar as queixas emocionais dela. Então, pode ser que ela fale, por exemplo, que ela está muito triste, sei lá, talvez porque morreu um gatinho dela. A gente tem que legitimar esse sofrimento. Não adianta você falar, mas isso aí não é nada. Poxa, pode não ser nada para você, mas para ela pode ser tudo que ela tinha. Então, essa coisa de legitimar o que a pessoa está sentindo é algo que faz bastante diferença. E aí nós vamos oferecer aquele suporte na medida certa, sempre com metas reais. Então, você não vai falar assim, vem aqui todo dia conversar comigo que eu vou estar aqui para você. E pode ter certeza que vai ficar tudo bem. Isso é uma coisa real? Não é, não é. Você não vai poder atender todo dia uma pessoa e garantir para ela que as coisas vão ficar bem. Você não sabe se as coisas vão ficar bem. Então, a gente tem que ter metas reais e fugir um pouquinho daquele paternalismo, né? Que muitas vezes a gente cai nele. Então, nós temos aqui uma equipe de saúde, nós temos alguns grupos de apoio que você pode vir participar, fazer novos ciclos de relacionamento. Quem que você pode contar, né, na sua casa, na sua família, com quem que você pode conversar. Então, esse suporte na medida certa faz bastante diferença. E uma outra coisa que conta é a gente entender quais são os modelos que aquela pessoa usa para entender a saúde ou a doença dela. E para isso, a gente entra no método clínico centrado na pessoa. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas é um método, existem vários métodos possíveis, esse é um deles. Existe um livro que fala só sobre isso, tem muito material na internet também, vídeo, matérias mais curtas, enfim. Mas esse método, ele é formado por 4 passos que nos permite colocar a pessoa no centro do cuidado dela. Ela como responsável pelo cuidado dela e nós como facilitadores desse cuidado. Então, são 4 princípios aí do método clínico centrado na pessoa. Quais são eles? O primeiro, a gente deve explorar a saúde, a doença e a experiência da pessoa com a doença. Então, um exemplo básico, né? Se eu falar para você assim, olha, você está com pressão alta, você tem hipertensão arterial. Para mim, pode ser que eu lide muito bem com isso. Eu falo, todo mundo da minha família tem, o pessoal aqui toma sua losartana e seu clorana aqui, tá tudo muito bem, obrigada. Eu vou ter que tomar também, é chato tomar remédio, mas eu vou lidar bem com isso. Mas pode ser que para aquela outra pessoa, o pai dela, por exemplo, infartou porque tinha pressão alta descontrolada. Então, eu falar para ela que ela tem pressão alta, ela vai reviver tanta coisa na cabeça dela, vai mexer tanto com os sentimentos dela, que ela pode estar ouvindo aquilo como uma sentença de morte. Então, é importante a gente entender o que aquela doença significa para aquela pessoa. Quer dizer que, para mim, é algo muito tranquilo. Para outra pessoa, pode não ser. E a gente entender essas individualidades vai fazer toda a diferença na hora de planejar o cuidado. Beleza, esse é o primeiro componente. O segundo componente, entender a pessoa como um todo. Então, nós vamos entender quem é aquela pessoa e o que a torna única no mundo. Então, isso é conhecer o indivíduo, conhecer a família dela. Não preciso chamar lá para conhecer todo mundo toda vez, mas entender, né, a família que ela está inserida, qual que é essa dinâmica familiar e qual que é o contexto dela, o contexto de comunidade, de apoio social, contexto de trabalho. Na atenção primária, isso para nós é um pouquinho mais fácil, né? Para quem não está há muito tempo na UBS,
a gente pode contar com a ajuda dos nossos agentes comunitários de saúde. Tem agentes comunitários aí de saúde hoje? Levanta a mão quem é ACS. Eu tô vendo vocês aqui pelo vídeo. Parece que tem alguns, uns lá no fundo, uns aqui na frente. Beleza. Então, o agente comunitário de saúde é a grande joia, assim, que nós temos na atenção primária, né? Porque eles são pessoas que conseguem contextualizar os nossos usuários com os nossos profissionais, né? Todo mundo que está lá na unidade. Então, se você não conhecer a pessoa, você pode ir lá e falar: quem que é o ACS da rua tal? Você pode me ajudar a entender melhor o contexto dessa pessoa? E aí, com certeza, o agente comunitário vai te ajudar a entender o que aconteceu naquela família, como é que aquela família se organiza, o que eles têm de pontos de apoio, o que eles têm de barreiras, de dificuldades. Então, por isso que o trabalho em equipe ele é tão importante na atenção primária, porque um pode complementar o trabalho do outro, né? Então, explorar essa pessoa como um todo é algo muito importante. O terceiro princípio é elaborar um plano conjunto de manejo. Toda vez que você dá ordens para a pessoa, você tem que sair daqui, você tem que tomar 7 remédios por dia, você tem que caminhar todos os dias, tem que fazer yoga, tem que fazer pilates, tem que começar a comer só queijo branco, iogurte desnatado e salmão, tá bom? A pessoa vai sair de lá, ela vai fazer o que você está falando? Não vai. Não é uma meta real para ela, né? Bom, pode ser que para alguém seja, mas para a maioria das pessoas não é. Então a gente precisa compartilhar esse cuidado. Precisa perguntar para a pessoa: olha, o que você acha que dá para fazer no seu dia a dia que nos ajude a controlar a sua ansiedade, a sua pressão alta, o seu diabetes, o que seja, né? Quando a gente compartilha essa decisão, não fica uma coisa aleatória, uma ordem que vem de cima. A pessoa participa do seu cuidado. Então, tem algumas coisas muito básicas que a gente pode responder que ajudam nesse plano compartilhado. Um exemplo bem simples que eu dei nos outros dias. A pessoa vai lá, tá com uma dor, e você vai precisar passar paracetamol ou dipirona. Quem de vocês prefere tomar dipirona? Levanta a mão. Bastante gente. Quem de vocês prefere paracetamol? Tem menos, mas tem também. De repente, se eu pego um de vocês que prefere paracetamol e mando ver um monte de dipirona, se você tiver coragem, você vai falar assim, não me passa isso que não serve para nada. Ou então, você vai para casa e fala assim, que saco, me passou dipirona baixa minha pressão, eu não consigo tomar aquele negócio que tem um gosto horrível, não vai adiantar nada, vou ficar mal. Aí o que vai acontecer? Ou eu vou piorar e vou voltar no outro dia, ou eu vou para a UPA à noite, não vai resolver meu problema. Então, às vezes, uma coisa simples do tipo, você prefere dipirona ou paracetamol? Você prefere comprimido ou gotas? E aí você consegue pactuar junto com a pessoa uma meta mais real, né? Olha, eu já tentei isso e não deu certo, então vamos subir essa escada de analgesia e vamos ver o que dá para te ajudar. Então, toda vez que a gente compartilha esse plano, as coisas funcionam melhor. E uma outra coisa que ajuda, que daí é o quarto ponto ali do método clínico, é quando a gente intensifica a relação. Então, na atenção primária, a gente trabalha com vínculo. Não tem jeito da gente não trabalhar com vínculo. Você não precisa atender a pessoa uma vez e sair a melhor amiga dela de lá. Mas você pode construir uma relação ao longo do tempo. Uma relação de respeito, de escuta, de presença. E isso vai facilitar no cuidado dessa pessoa. Então, isso na saúde mental é essencial. Essa confiança, esse respeito, essa relação que a gente vai construindo. Se alguém quiser mais materiais sobre isso, depois eu posso mandar para vocês. E algumas pessoas, né, nos perguntam, tipo assim, nossa, mas essa pessoa, ela veio aqui, ela me contou uma história tão terrível, tão trágica, que eu não sei o que eu vou falar para ela. E aí, esse videozinho, ele tem 2 minutos, ele mostra para nós o que a gente pode fazer diante de uma situação difícil, né? O que realmente vale a pena. Eu achei um vídeo dublado, porque nos outros dias a legenda estava muito pequena. Eu vou dar o play. Kátia, se você puder me dar o ok se tá saindo o som, tá bom?
Então, o que é afinal empatia e por que ela é bem diferente de simpatia? Empatia é bem interessante, ela cria conexão, enquanto simpatia muitas vezes leva à desconexão. Therese Weisman, uma acadêmica na área de enfermagem, conduziu um estudo científico envolvendo diversas profissões nas quais era importante ter empatia. Então, o que é afinal empatia e por que ela é bem diferente de simpatia? Empatia é bem interessante, ela cria conexão, enquanto simpatia muitas vezes leva à desconexão. Therese Weisman, uma acadêmica na área de enfermagem, conduziu um estudo científico envolvendo diversas profissões nas quais era importante ter empatia. Ela concluiu, portanto, que existem 4 atributos presentes em uma pessoa empática. Primeiro, a habilidade de compreender o modo como outra pessoa enxerga a situação, admitindo que essa perspectiva é uma possibilidade verdadeira. Segundo, a capacidade de evitar pré-julgamentos, o que é bem raro. Terceiro, a habilidade de reconhecer as emoções e sentimentos do outro. E quarto, o ato de comunicar e expressar o que está sendo reconhecido e compreendido. Empatia é sentir com o outro. E eu sempre imaginei empatia pensando na seguinte situação. Uma pessoa cai em um buraco e grita lá de baixo: "Eu estou preso! Está escuro! Eu estou sobrecarregado!" Então alguém realmente empático desce e diz: "Ei, eu sei como é estar aqui embaixo e você não está sozinho." Já uma pessoa simpática diz: "Ei, não é tão ruim assim. Ah, sabe, você quer um sanduíche?" Empatia é uma escolha, e uma escolha vulnerável, porque para se conectar com o outro, você precisa se conectar antes com algo em si mesmo que conhece aquele sentimento. Raramente, se não nunca, uma resposta empática começa com o famoso "pelo menos", que todo mundo usa quando alguém compartilha algo doloroso. Aí tentamos amenizar as coisas, fazendo com que a outra pessoa consiga enxergar o lado positivo da situação. E agindo dessa maneira, o que geralmente acontece quando alguém compartilha sua dor são respostas assim: "Eu perdi o meu bebê. Pelo menos você sabe que pode ficar grávida. Meu casamento está acabando. Pelo menos você tem um casamento. É, meu filho John vai ser expulso da escola. Pelo menos a irmã dele tira notas boas." Mas a verdade é que uma das coisas que mais nos ajuda a enfrentar momentos difíceis é o simples ato de compartilhar o que estamos sentindo. E nesses momentos, certamente preferimos ouvir: "Olha, não sei o que você está sentindo, mas obrigado por ter me contado." E isso acontece porque, na verdade, a resposta que damos raramente faz as coisas melhorarem. O que realmente faz a diferença é o ombro amigo e a conexão. Então, esse vídeo, não sei se deu para ouvir certinho, mas basicamente ele fala que, diante de uma situação difícil, não adianta a gente querer ficar positivando a situação, querer começar com as frases começadas por "pelo menos", né? Ah, mas você perdeu o bebê? Ah, pelo menos você pode ficar grávida. Ah, seu casamento tá horrível? Pelo menos você tem um casamento. Isso não vai ajudar a pessoa, né? Então, quando ela te contar uma coisa difícil, o que que a gente pode fazer? A gente pode, olha, muito obrigada por ter me contado. Eu não sei o que você está sentindo, mas eu estou aqui com você, né? Eu posso te ouvir. E essa conexão que a gente constrói, né, dentro de um encontro, ela é muito mais importante do que conselhos. Então, a gente não tem que se preocupar em dar conselhos. A gente tem que se preocupar em se conectar com as pessoas de uma forma verdadeira. E aí, muitas vezes, a pessoa vai chorar, né, nesse encontro. Ela vai chorar, vai dividir com você um momento difícil. E a gente tem que lembrar que essas lágrimas da pessoa são pedras preciosas. Se a pessoa está tendo a abertura de chorar com você, de dividir com você aquele momento difícil que ela está vivendo, a gente tem que se sentir, de certa forma, honrado por isso, por poder estar diante daquela pessoa dividindo. E muitas vezes a nossa reação é de assustar, né? Meu Deus, cadê o psicólogo? Deixa eu chamar alguém aqui. Eu não sei o que falar para a pessoa. E quando a gente não souber o que fazer, vamos lembrar desse vídeo, né? O que o vídeo fala? Que a gente tem que
estar ao lado da pessoa, escutar. Então, de repente, dá um lencinho para ela, né, limpar as lágrimas ali. Se fizer sentido, né, tocar no braço da pessoa, né, dar um tapinha, assim, né? Mostrar que você está ali, realmente está escutando, mostrar que você está interessado na história dela, agradecer por ter contado, e aí juntas vocês vão ver qual vai ser a melhor situação ali para fazer. Vai ser encaminhar para um outro profissional, ou muitas vezes a pessoa chora e desabafa, e ela já fala, nossa, já estou me sentindo mais leve. Tem gente que até faz aquele som, né? Ai, ufa, né? Consegui falar. E conseguir falar já é uma grande coisa. Essa escuta terapêutica que a gente tem, essa escuta ativa, ela já vale bastante. Então, esse silêncio, essa confiança, ela já é muito importante. Uma outra coisa que a gente pode lembrar é que a pessoa não é definida pela doença que ela tem, né? Então, eu nunca vou ser uma diabética. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou mãe, eu sou vó, eu sou filha, eu tenho outras preocupações, eu não vou ser só um diagnóstico. E a dor e o sofrimento, elas são diferentes. Então, a pessoa pode ter, duas pessoas podem ter o mesmo, sei lá, tumor na cabeça, que a ressonância seja igualzinha. Mas o sofrimento de cada uma vai ser muito particular. E a gente descobrir o que torna essa pessoa diferente e particular vai fazer toda a diferença. Um outro paradigma é da cura e do cuidado. Quantas vezes a gente não se depara com situações que não tem mais cura, não tem uma cirurgia, não tem outro remédio para a gente dar para a pessoa para que ela fique 100% curada. Então, a cura, ela tem um limite. Ela vai até aqui. Depois disso, não tem remédio. Mas o cuidado, ele não tem limite. O cuidado, ele é infinito. E a gente sabe muito bem disso na atenção primária, porque a gente cuida das pessoas independente se elas têm tratamento, não têm tratamento, se vai dar para fazer cirurgia, se não vai, se vai sair em 1 ano ou em 5 anos, a gente continua cuidando da pessoa. E isso vai fazer muita diferença. E a partir desse paradigma de pessoa, doença, cura e cuidado, a gente trouxe a nossa linha guia de saúde mental, diferenciando um pouco a abordagem sindrômica dos critérios diagnósticos. Então, o que significa isso? Vamos aprofundar um pouquinho. Quando a gente fala de abordagem sindrômica, ainda mais dentro da saúde mental, a gente pode classificar os sofrimentos mentais em grandes síndromes. Então, por exemplo, existe a tristeza. Para estar triste, existem muitas possibilidades. Eu posso estar triste hoje por algum motivo específico, isso não causar nenhum prejuízo na minha vida. Eu posso ter uma depressão, que vai ter um impacto maior. Eu posso ter bipolaridade e estar num momento que a tristeza esteja mais intensa. Então, dentro da tristeza, existem muitas coisas. Para nós, na atenção primária, o que mais importa é identificar que o problema daquela pessoa naquele momento é a tristeza e elaborar um plano de cuidado com ela. Porque lembrem que lá no começo eu falei de raciocínio, né? Que as pessoas não chegam com as coisas certinhas dentro das caixinhas para nós. Elas chegam com coisas indiferenciadas. A gente que vai ter que organizar, né, o que ela está sentindo, o que ela está passando, dentro, muitas vezes, dessas síndromes. Uma outra possibilidade é a ansiedade, medo excessivo. Será que é um sintoma normal? Um sintoma que faz parte? Ou está causando prejuízo na vida da pessoa? Será que chega a ser um pânico? Será que ela tem alguma fobia de alguma coisa específica? Então, dentro da ansiedade, a gente vai conseguir identificar muitas outras coisas. É um transtorno do sono? É um transtorno de alimentação, por exemplo? Essa pessoa está tendo psicose, está tendo alucinação, delírio, alguma coisa nesse sentido que está prejudicando, né, a funcionalidade dela? Ela faz abuso de substâncias psicoativas, álcool, alguma outra droga? Então, nós organizamos esses sofrimentos nesse primeiro momento em 6 linhas, né? Então, tristeza, ansiedade, sono, alimentares, psicoses e abuso de substâncias. E tá nessa linha guia aqui, que vai ficar disponibilizada para vocês em todas, no comum lá, né? No computador lá de toda a OBS, no comum,
vai ficar disponibilizada para vocês. E é um material que realmente dá para dar um Ctrl F lá e acessar. Vai estar explicando certinho cada uma dessas síndromes, o que a gente pode fazer, como é que a gente pode cuidar dentro da atenção primária. Nossa intenção é mais para frente fazer alguns sobre criança, uma linha sobre criança, sobre idoso e sobre gestante. Essas linhas estão em construção, mas por enquanto a gente já tem bastante coisa englobando aí essas seis categorias. Diferente disso, existe o CID-11, CID-10, né? E o DSM-5. São classificações que são quase matemáticas. Então, elas trabalham com critérios maiores e critérios menores e vão enquadrando as pessoas em várias caixinhas. Então, se você tem isso, isso e isso, você é uma pessoa com depressão maior recorrente. Se você tem esse critério, você tem um transtorno bipolar tipo 2. Então, essas classificações, elas são bem específicas, elas são praticamente matemáticas, porque é um checklist de sintomas, né? Eu não estou dizendo que elas não são importantes, elas são importantes. Muitas vezes, para o nosso próprio raciocínio, elas importam, elas são importantes para atestados, para perícias, muitas vezes para guiar nosso tratamento, elas são importantes, mas elas não são nem de longe essenciais ou primordiais para a nossa prática na atenção primária. Então, talvez, se a gente trabalhar com síndromes, então a pessoa está triste, a pessoa está ansiosa, a pessoa está com dificuldade no sono, a gente consegue cuidar muito mais do que se a gente ficar procurando uma caixinha ali e fazendo essa busca aí no DSM-5 ou no CID-11. Então, falando rapidinho sobre esses seis tópicos aí que nós temos na nossa linha guia. Então, no abuso de substâncias, o que nós vamos falar? De abuso e tolerância, como é que a gente pode fazer essa abordagem, como é que nós vamos fazer uma triagem para as pessoas que às vezes falam, eu não tenho problema com isso não, mas aí tem algumas perguntinhas-chave que você começa a fazer e a pessoa mesma identifica que realmente está trazendo algum prejuízo para a vida dela. O que nós temos de estratégias terapêuticas, como é que nós vamos trabalhar com redução de danos, né? E quando a gente vai referenciar essa pessoa e alguns erros comuns que a gente pode cometer. No capítulo de ansiedade, nós vamos diferenciar o sintoma do transtorno, quando que a gente vai pensar em dificuldade de funcionalidade, perguntinhas de triagem, quais são as ansiedades mais comuns, né, na atenção primária. Então, é pânico, é estresse pós-traumático, é alguma fobia específica, enfim, então a gente trabalha com essas coisas que são mais frequentes. Destrinchamos também o tratamento medicamentoso e dentro dessa linha guia tem todas as opções. A gente deixou destacado quais são as opções que tem no nosso SUS, né, que a gente consegue ter acesso. A gente fala também sobre as práticas integrativas e complementares, que pode ajudar bastante. Mais para frente nessa oficina, a Kátia, se eu não me engano, vai falar sobre o que cada território tem de possibilidades, e a gente vai ver que para tratar a ansiedade, essas coisas são muito importantes. Não adianta a gente ficar batendo só na tecla do remédio. Essas ações não farmacológicas, elas importam bastante. E aqui só vou deixar uma ressalva, né? O remédio, ele não é nem o demônio, nem o Deus, né? Ele não é o vilão, nem o mocinho. Então, tem situações que a medicação, ela é necessária. E ela faz muita diferença. Então, a gente não pode demonizar e falar, não, isso vicia, não pode ficar com aquelas falas estigmatizadas de medicação. Mas também, por outro lado, a gente tem que lembrar das 4 esferas lá, social, espiritual, emocional e física, né? A medicação, ela age ali na parte física, talvez um pouquinho na emocional, mas ela não é tudo também. Então, a gente tem que ampliar a nossa visão e entender a saúde mental como algo muito maior. No capítulo de psicose, nós vamos falar sobre as causas, sobre como abordar pessoas que têm sintomas psicóticos, como perguntar, como descobrir, porque às vezes é muito óbvio, a pessoa chega falando que está vendo, né, bichos, vozes, enfim, mas às vezes é mais sutil e a gente tem que saber como perguntar. Quais são os tratamentos possíveis? Pessoas que já tratam de transtornos psicóticos há muito tempo têm efeitos colaterais das medicações que elas usam, e aí muitas vezes a gente vai ter que manejar na atenção primária. Crises
e um fluxograma de manejo. Na parte do sono, o que é um sono normal? Às vezes a pessoa acha que está dormindo demais ou dormindo de menos, mas está dentro do normal. E quando não está dentro do normal, insônia, hipersonia, as parassonias, está tudo bem descrito lá nessa linha guia, né? Causas de insônia, causas de hipersonia, o que são as parassonias, né? O sonambulismo, terror noturno, enurese noturna, então são todas coisas que a gente pode trabalhar. Nesse caso do sono, as ações não farmacológicas são a parte mais importante do tratamento. E aí tem várias coisas nesse linha guia para ajudar. Então, qualquer pessoa pode orientar. E muitas vezes a gente faz tudo errado na hora de dormir, né? Fica com luz acesa, fica vendo TV, fica mexendo no celular, toma café à tarde. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer para melhorar essa qualidade do sono. E daí tem algumas opções de alopatia, que são as medicações tradicionais, e de fitoterapia também. Os transtornos alimentares, que eles podem ser restritivos, pessoas que não comem para não engordar, sempre se acham muito gorda, mesmo estando magras. Tem a questão da anorexia, da bulimia, né? Pessoas que acabam tendo compulsão alimentar, depois vão vomitar porque se sentem culpadas, enfim. Então, existem muitos transtornos alimentares e eles estão bem descritos na nossa linha guia também. E, por último, o capítulo da tristeza. Então, o que interfere na tristeza? Vocês acham que violência, condição de trabalho, condição familiar, eventos recentes, traumas, interferem, né? E como é que a gente vai fazer essa avaliação? Dentro desse universo que é a tristeza, quais são os diagnósticos possíveis? Como que eu posso avaliar, quantificar essa tristeza, esse transtorno, né, que está atrapalhando a vida da pessoa? Quais são os critérios de gravidade? Eu tenho que perguntar sobre ideação de morte, sobre pensamento de morte. Então, tudo isso está bem destrinchado na parte da tristeza. Existem muitas limitações, né? Tanto da pessoa quanto de nós, enquanto profissionais de saúde. Nós temos que trabalhar com o nosso autoconhecimento, saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que nos irrita, no que a gente é bom, no que a gente não é bom. Então, esse autoconhecimento não é uma coisa fácil, é um caminho a ser percorrido e a gente tem que ter ele sempre na nossa mira, assim. Lembrar que a realidade sociocultural interfere diretamente na saúde mental. As políticas públicas de habitação, de garantia mínima, né, de direitos, isso interfere na saúde mental. Quando a pessoa tem os seus direitos minimamente garantidos, a saúde mental dela vai estar melhor. A questão da psicoterapia, que é muito importante para muitas pessoas, mas, por outro lado, tem outras pessoas que não têm condição de fazer psicoterapia, tem pessoas que não têm perfil também para isso, que não estão no momento para fazer psicoterapia. Então, são coisas que a gente tem que avaliar. Como é que está a rede de apoio dessa pessoa, né? Família, amigos, as instituições de saúde, como que se forma essa rede de apoio dela e as medicações que eu já falei da ressalva, né? Nem sempre, nem nunca, nem o vilão, nem o mocinho. E uma coisa importante que a gente tem que lembrar é da determinação social do processo saúde-doença. Essa figura aqui nem é a mais atual que fala sobre isso, mas eu acho que ela é muito clara para mostrar para nós tudo que interfere na nossa saúde. E aí a gente vê que saúde não é só ausência de doença, que saúde não é só remédio, que saúde não é só consulta do médico ou do psicólogo. Então, olha quantas coisas interferem. A nossa idade, o nosso sexo, os nossos fatores hereditários, o nosso estilo de vida, as nossas redes sociais e comunitárias, a nossa produção agrícola e a nossa produção de alimentos. Então, o que a gente ingere, o que a gente come, como que a gente está se alimentando, interfere na nossa saúde. Quanto de educação a gente teve? A gente sabe que anos de escolaridade podem ser protetores para diversas doenças. Como é que anda o nosso ambiente de trabalho? Se você tem direitos, se sua profissão é valorizada, se você tem uma remuneração adequada pelas suas horas de trabalho. Então, esse ambiente de trabalho interfere diretamente na nossa saúde mental. A questão do desemprego, acesso à água e esgoto. Quantas doenças não estão relacionadas com uma água de qualidade, presença de esgoto, né? A gente sabe disso.
E antigamente a mortalidade por essas doenças era muito maior. Conforme isso foi melhorando, essas doenças também foram parando de matar um pouquinho, né? Os serviços de saúde. Então, ó, gente, dessa figura inteira, serviço de saúde é esse verdinho aqui, ó. Então, a gente serve até para a gente ter um pouco assim de humildade de reconhecer nosso local, né? Então, a gente aqui pode ampliar a autonomia e a consciência da pessoa para ela entender a vida dela como um todo, né? Condições de moradia. Então, aquilo que eu falei de morar muita gente em um lugar pequeno, mal ventilado, né, embolorado, isso faz diferença na saúde das pessoas, na saúde física e na saúde mental. Enfim, então tem muita coisa que interfere, né, na saúde para a gente levar em consideração. Eu achei esse post aqui no Instagram, achei interessante trazer aqui para a gente conversar. Nem todo mundo precisa de terapia. Algumas pessoas estão precisando de um bom emprego, de um ambiente familiar que seja acolhedor, que não julgue, que não exclua. Algumas precisam de uma moradia segura, de alimentação garantida, de uma renda estável, de uma renda de apoio efetiva. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer que não só o remédio e a psicoterapia. Mas aí vai do nosso encontro da gente identificar essas necessidades em cada pessoa. Os próximos 2 slides são de dicas em relação às medicações. Então, se você for no Google e digitar Remume Londrina, você vai ver quais são as medicações que nós temos disponíveis no nosso município e você vai conseguir ver como que a gente consegue acessar elas. Então, tem algumas coisas que são da UBS, algumas coisas que são da 17ª Regional de Saúde, algumas coisas que são possíveis de conseguir na farmácia municipal. Então, isso é bem importante para a gente saber que às vezes a gente fala, nossa, mas não tem nada, né, no SUS. Será que não? Dá para dar uma procurada na Remume e às vezes a gente vai se surpreender. Ela tem 2 organizações. Ela pode estar por ordem alfabética ou por sistema. Então, tem sistema nervoso, sistema cardiovascular, e aí a gente pode fazer essa busca das apresentações das medicações que nós temos disponíveis em Londrina. E uma outra dica interessante é se você digitar no Google API Farmácia Consulta, aparece essa tela de consulta de medicações. E aí você pode consultar a medicação e ver o que precisa de papelada, de documento especial para pedir ela. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui eu coloquei o topiramato e consultei. Então, tem topiramato de 100, 25 e 50. Como é que eu faço para conseguir? Para todo mundo? Não é para todo mundo. Mas tem alguns CIDs que a gente consegue. Então, ó a importância do CID aqui, né? Tem algumas doenças específicas que a gente consegue essa medicação. Aí, se você apertar nessa lupinha, aparece para qual doença pode, se é solicitação inicial, quais documentos que você vai precisar. Então, são ferramentas interessantes para a gente conhecer mais o nosso arsenal terapêutico. Lembrar, então, que nós temos algumas opções, né, no nosso município. De antidepressivo, trouxe alguns exemplos só. A gente tem fluoxetina, amitriptilina, clomipramina, sertralina, nortriptilina. De estabilizador de humor, a gente tem o lítio, o ácido valproico, a carbamazepina. De antipsicótico, a gente tem o haloperidol, a clorpromazina. Tem algumas outras medicações também, né? A prometazina. A gente consegue pelo paranacendor também, a gabapentina, enfim. Então, a gente tem que conhecer a nossa rede. Quanto mais a gente conhece a nossa rede, melhor a gente consegue cuidar das nossas pessoas. Uma novidade boa, que eu acho que bastante gente vai ficar feliz. Quem é mais velho aí lembra da fitoterapia. E nós vamos ter o retorno de algumas medicações. Dentro da saúde mental, de fitoterapia, nós vamos ter a passiflora, a valeriana, o hipérico, que é um antidepressivo bem bacana para a gente usar, e o ginkgo biloba. Então, aguardem aí as próximas novidades, mas vai ser bem legal ter de volta mais esse recurso terapêutico aí para a nossa população. Por fim, lembrar da integralidade. Então, a gente não vai conseguir separar a cabeça do corpo. Toda consulta, todo encontro é um encontro de saúde mental. Mesmo que ela esteja só com uma dor no joelho, o medo daquela dor no joelho ser câncer,
a incerteza do que vai acontecer, o medo, enfim, sempre existe uma questão de saúde mental. A gente não consegue cortar a cabeça do corpo e separar. O conceito de saúde, ele é integral. Integralidade é um dos princípios do SUS, é um daqueles 3 princípios do SUS que a gente tanto escuta, mas que a gente precisa passar a viver eles no dia a dia, né? Então, cuidar de uma pessoa de forma integral é cuidar dela inteira, da saúde mental, da saúde física, da parte social, da parte emocional, enfim. Então, tudo tem que ser levado em consideração. Sejamos parte do que pode curar o mundo. Essa frase é de um livro da Ana Michele Soares, esse livro Vida Inteira aqui, que eu deixei de recomendação para vocês. Gosto muito dessa frase, né? Sejamos cada um de nós parte do que pode curar o mundo. Porque a gente sabe que a gente está vivendo uma sociedade muito doente, muito adoecida, e cada um pode ser uma partezinha dessa cura aí. Aqui ficam algumas sugestões de filmes, livros e literatura. Então, esse aqui é o filme da Anísia da Silveira, aquela psiquiatra dos anos 40 lá que eu falei para vocês. É bem interessante para conhecer essa história. Tem esses 3 filmes aqui que o Sérgio, nosso psicólogo, indicou. Então, Quebrando o Tabu, Um Estranho no Ninho e Cortina de Fumaça. Bem interessante. Muito, muito boas as indicações. Esse livro aqui, Quarto de Despejo, foi escrito pela Carolina Maria de Jesus, uma mulher preta da favela, que esse livro agora, não sei se do ano passado ou do ano retrasado, ele já faz parte da literatura dos livros que caem no vestibular da UEL. Então é um livro bem interessante para a gente ler e para a gente ver como tem a ver saúde mental com a parte social. Como fome pode fazer alucinação, como tristeza tem a ver com condição social também. Então, é um livro bem bacana. E eu deixei o livro do Machado de Assis, O Alienista, aqui, que tudo bem que eu já dei muitos spoilers, mas é um livro legal para a gente pensar nessa coisa de loucos versus normais, para a gente ver que não é tão longe assim uma coisa da outra, que essa fronteira entre loucura e normalidade, ela é totalmente borrada, né? A nossa linha guia de saúde mental, que nós escrevemos com bastante carinho, vai estar disponível para vocês. E tem o Tratado de Medicina de Família e Comunidade, que tem vários capítulos que tratam dessa abordagem mais sindrômica aí que a gente falou também. Então é isso. Muito obrigada a todos e todas. Eu fico à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí que a Kátia passa para mim. E que vocês tenham uma boa tarde. Vocês vão entrar em contato com outras outras ideias aí de saúde mental que eu tenho certeza que vai contribuir muito para o nosso dia a dia na atenção básica. Obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição.